Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online desse dia 4 de 1 de 2026. Vamos iniciando então com os versículos de Provérbios 20, 12 e também Lucas 24, 45 de Bíblia Online, que diz assim: O ouvido que ouve e o olho que vê. O Senhor Deus Jeová os fez a ambos. E Lucas 24, 45 diz: E então abriu-se-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre a importância da interpretação dos sentidos diante de Deus. Hebreus, capítulo 5 para 6, vai falar lá sobre o aperfeiçoamento dos sentidos diante de Deus, ou seja, a nossa interpretação com as coisas, a nossa interpretação em tudo aquilo que Deus quer fazer, não com um olhar nosso próprio, mas com o olhar de Deus a respeito das coisas. E aqui a gente vê quando Deus fala sobre o interesse, porque quando os sentidos estão preparados para interpretar as coisas conforme as coisas, o olhar de Deus vai de olhar o interesse daquele referencial. Em outras palavras, quando nós começamos a olhar as coisas com o olhar de Deus, nós temos antes disso firmado a base do interesse de Deus. Então, Provérbios 20, até um pouquinho antes, diz aqui: Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta diante de Deus. Né? Dá-se a refletir os conhecimentos das intenções. O ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor fez a ambos. Ou seja, aquilo que está dentro do indivíduo condiz exatamente com aquilo que está fora. Aquilo que o indivíduo realmente propõe a ser, a construir dentro de si é o que ele quer realizar, ser realizado e cumprir do lado de fora. Então, o ouvido que ouve, ele realmente ouve. O olho que vê, o que realmente vê. Deus fez ambos e, para serem sinceros, numa mesma instância, no mesmo momento, tanto que está coerentemente por dentro e por fora. Isso dá-se a palavra sinceridade. A sinceridade para Deus, ela começa da sinceridade dos sentidos. Aquilo que se fala por fora é o que está se falando por dentro e se propondo a realizar. Aquilo que se vê por fora é o que está se considerando por dentro e propondo a considerar. Então, a mesma coerência interna é a mesma coerência externa. Ou seja, existe um processo, um período em que Deus trabalha nos nossos sentidos e põe à prova aquilo que nós estamos realizando, se o que nós estamos fazendo por fora é a mesma coerência e interesse de considerar e respeitar a Deus por dentro, né? Tratando dos sentidos nossos, ouvir, falar, perceber, reagir, sentir, por dentro e por fora com a mesma direção de intenção, mas também há um momento em que Deus trabalha os sentidos externos. O que é isso? São as evidências exteriores que elas realmente, de fato, não, não em si provam, porque a Bíblia fala: bem-aventurado aquele que crê sem ver. Mas as evidências externas que realmente nos mostram que Deus, Jeová, ele cumpre as suas promessas, ele cumpre as escrituras, ele cumpre o que ele fala, né? E ele conclui o seu propósito. Isso aconteceu quando em Lucas 24, 45, como nós vimos aqui, Jesus havia dito para os discípulos antecipadamente que ele haveria de morrer, por 3 dias o templo seria derribado, mas ele ia ressuscitar. Ele estava falando para os discípulos sobre um processo que Deus iria falar com e fazer com ele. Mas o que acontece nesse processo é que quando Jesus realmente é interrogado, é levado ao sinédrio, é morto, os discípulos ficam muito entristecidos, muito angustiados, sem saber o que fazer. Eles ficaram realmente sem uma direção. E aí, quando acaba o processo que só Jesus poderia cumprir da purificação do sangue, Jesus ao 3º dia ressuscita. Quando Jesus volta e se apresenta, e finalmente ali ele
come um peixe, né? Ele come um alimento, deixa eu ver se foi peixe mesmo, o que fala. Apresentaram um peixe assado e um favo de mel, que ele tomou e comeu diante deles. E disse: São essas palavras que vos disse, estando convosco. Convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, os profetas e os salmos, falando: Fui morto e ao terceiro dia ressuscitei. Então, quando Jesus disse isso, então abriu-se-lhes os entendimentos para compreender as Escrituras. Aí os discípulos compreenderam que a morte não venceria Jesus e que Jesus estava dominando com autoridade todas as essências, incluso a essência da morte, e não só dominando, mas cumprindo aquilo que o Pai tinha, né? Uma vez que estava cumprindo aquilo que o Pai tinha para estabelecer sobre Jesus, os discípulos então compreenderam as Escrituras. Compreenderam não só a angústia dos 3 dias, mas de que a purificação da humanidade era segundo o que foi escrito na lei de Moisés, um animal purificado no lugar do homem, um único sacrifício para toda a humanidade, um sangue aceito pelo próprio Pai e uma representação ao Pai de Cristo, né? Da humanidade para Deus, que foi Cristo Jesus. Quando eles entenderam que o poder de Deus era absoluto e foi provado aos olhos deles, Jesus curava, Jesus expulsava demônios, Jesus salvava, Jesus libertava, Jesus ensinava, Jesus morria e Jesus ressuscitava. Então aí, quando eles viram, os discípulos, que toda a matéria da essência trina da existência, o Pai vence e aqueles que são herdeiros de Deus estão com o mesmo poder e autoridade. Então, abriu o entendimento das Escrituras, né? E assim acontece conosco em cada fase. Nós vamos cada dia recebendo mais de Deus, aprendendo mais de Deus. E os nossos sentidos são trabalhados para compreender a intenção de Deus, não só ver por fora os processos, mas entender a intenção de Deus, quer nos edificar, quer nos colocar na direção dele e nos fazer cada vez mais prontos para aquilo que ele quer. E com Deus nunca há derrota ao final. Sempre há a bênção de Deus. Deus sempre vence. Porque independente aparentemente os processos parecem que de destruição, Deus está sempre com um propósito maior. E a palavra diz, e ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que estão amando a Deus e obedecendo seu propósito. Então, uma vez que a gente ama Deus, vai contribuir para uma obra excelente de Deus, aquilo que Ele está fazendo, ok? O Espírito Santo de Deus fale melhor nos nossos corações. Um forte abraço e até mais.